Boa noite, amados. Paz seja convosco. Estou feliz com todos os que vieram adorar a Deus. Eu sempre gosto de dizer que esse é um encontro que nós temos aos domingos com os amados. Mas não é um encontro social. Todos nós viemos aqui ver Deus, viemos sentir a presença de Deus. Eu venho à igreja com esse propósito. Mas me alegro muito de poder ver vocês e compartilhar com as suas vidas. Espero que vocês saiam diferente de como entraram aqui neste lugar. O propósito desta igreja é de adoração a Deus e de ter muito amor, de ter muita comunhão. Portanto, se sintam bem aqui. Deus abençoe a todos os amados. Não importa a igreja que você é, a religião que você tem, você é muito importante e você é muito bem recebido neste lugar. Nós queremos honrar a Deus primeiramente e honrar a você também, porque temos aprendido que muito mais do que o dinheiro que alguém possa dar a uma igreja, maior é o tempo que ele oferece a Deus. A coisa mais importante que nós podemos dar a Deus é o nosso tempo. Essa é a maior dádiva, porque se fosse apenas as pessoas poderem comprar a Deus com dinheiro, com ofertas, com presentes, seria uma catástrofe. Os ricos estariam aí explorando isso. Mas a coisa que mais Deus quer da nossa vida é o nosso tempo. É um tempo que nós separamos a Deus. Encontrei um dia desse um casal muito triste, choravam muito, e ele dizia: pastor, nada me falta. Tenho um bom emprego, tenho um bom salário, somos felizes, nos amamos, temos nossos filhos, mas nós sentimos uma tristeza imensa. E eu disse: quantas vezes vocês foram à igreja este ano? E eu disse: fui num funeral e fui num casamento. Eu disse: está explicado. Ele disse: mas como é que está explicado? Quando a pessoa não tem tempo para Deus, ela não alimenta a alma, ela não alimenta o espírito. E nós podemos comer todas as pizzas que estão aí disponíveis. O nosso espírito não será alimentado. Nosso espírito se alimenta de orações, de louvores, de bendizer, de palavras abençoadas. Nosso espírito, a dimensão espiritual, alimenta disso. Das suas mãos que se levantam aos céus, da sua boca que adora a Deus. E se você não tem um tempo para Deus, então você tem aquilo que nós chamamos de fome do Espírito. E aqui é um banquete. Não temos o melhor lugar, um ar-condicionado, uma cadeira confortável. Mas nós temos uma palavra. E essa palavra é trazida das Escrituras Sagradas, falando de Deus para o coração de vocês. E com isso, o teu espírito se alimenta. Algo falará com você. Você sairá daqui diferente de como chegou. Sejam bem-vindos, então, a receber esta palavra. Abram a palavra de Deus no segundo livro de Samuel, do capítulo 5, no versículo 1 do capítulo 5, do livro de 2 Samuel. Fiquem sentadinhos e acompanhem aqueles que trouxeram Bíblias e os que não trouxeram. Acompanhem, ouçam a leitura da palavra. Assim diz a palavra de Deus. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: eis-nos aqui teus ossos, e tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi
rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e 40 anos ele reinou. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura da sua santa palavra e nos dar um recado santo para as nossas vidas. A igreja diga amém. Havia uma grande alegria no meio do povo. O povo tinha vivido um tempo assustado com o reinado de Saul. Israel sofreu porque era um governo que começou bem, caminhou mal e terminou pior. A palavra de Deus diz que quando o governo se perde, o povo vai à miséria e ao sofrimento. E o povo estava ansioso para que Davi pudesse ocupar o lugar de rei. Então, nesse capítulo 5, reúne os principais de Hebrom, chamam a Davi e disse: esta é a hora de você assumir o trono. E eles então se alegram, confirmam a Davi o chamado que eles tinham, ou que havia sido dado a ele, e disponibilizam o trono de Israel, inicialmente de Judá, para que ele ocupe. Mas eles começam dizendo uma coisa muito importante a Davi. Eles começam dizendo assim: nós somos um só povo. Nós somos o mesmo osso. Nós somos uma unidade. Uma casa, uma igreja e um país só pode ser abençoado quando o povo forma unidade. A palavra de Deus ensina que casa dividida não prospera. Casamento dividido não prospera. Sociedade dividida não prospera. Igreja dividida não prospera. Israel caminhou e tropeçou, perdeu muitas vezes, porque eles não formavam unidades, formavam panelas. E o diabo sabe desse segredo. Sabe do segredo que quando você divide dois, a casa é derrubada. Quando forma panelas, a unidade é perdida. Por isso que as comunidades cristãs gemem e sofrem e se multiplicam em divisões, porque este segredo é quebrado. Satanás levanta pessoas, e essas pessoas são ferramentas para divisão, para contenda, para fofoca. E com isso ele consegue então criar panelas, dividir pessoas, e as pessoas vão embora, perde-se a comunhão. E isso ocorre também no seio da família. Satanás levanta vizinhos, levanta madrinhas, levanta comadres, levantam estranhos para invadir a sua casa, a sua privacidade, a sua intimidade. E o propósito disso é exatamente dividir aquilo que Deus tem ajuntado. E quando Satanás prospera, e quando você permite, o reino não se estabelece. Não há reino em casa dividida. Não há reino em casamento dividido. Não há reino em sociedade dividida.
por isso que o capítulo 5 diz: Davi, te recebemos como rei, porque somos um só povo. Davi se alegra por aquele momento. E o texto ensina que sobre o ungido existem 3 unções. Sobre a vida de um escolhido existem 3 unções. A primeira unção é a unção do chamado. A palavra de Deus diz que Davi foi chamado num momento difícil de Israel. E você pode encontrar lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, quando o profeta é enviado para a escolha do aquele que seria separado como rei. E naquela família haviam muitos filhos, e diante do profeta passaram muitos candidatos, porém só Davi, o último, foi separado. Quando Deus fala ao profeta, diz: este, é este. Até mesmo o pai de Davi, por um momento, se esqueceu dele. Apresentou os filhos mais preferidos e mais importantes. Mas à medida que eles passavam diante do profeta, não tinham a aprovação de Deus. Até que o profeta diz ao pai: não tem mais nenhum. Ele diz: ah, sim, tem o menor. E o menor, então, ao aparecer, o Senhor o confirmou. Nós temos no nosso mundo hoje alguma coisa perto de 6 bilhões de pessoas. Mais de 60% destes 6 bilhões de pessoas não reconhecem a Jeová Deus como Senhor. Deus tem chamado, Deus tem expandido. A tecnologia tem levado esta mensagem ao longo desses anos. Mas a verdade é que não são muitos os que se chegam. E alguns que chegam com motivações diferentes. Muitos vêm atrás de milagres, de dádivas, de troca, de bênçãos pessoais. E eles não entendem exatamente o propósito de Deus para as suas vidas. Deus não nos chamou para ter um carro importado, nem um apartamento de 4 quartos, nem um vapor na praia. Embora nós desejemos isso, gostamos das coisas materiais, não foi para isso que o Senhor nos chamou. Quando o Senhor mandou separar a Davi, o chamou com o propósito de fazê-lo rei. Uma missão especial. E vocês não estão aqui por acaso. Estão aqui porque são chamados de Deus. Há um tempo de nossa vida, andamos para lá e para cá, fazemos isso e aquilo. Algumas das coisas das quais nos envergonhamos. Mas há um tempo onde somos chamados e somos escolhidos. A primeira unção que nós recebemos é a unção da chamada. E muitos de vocês já receberam esta unção. Quando creram, quando levantaram as mãos, quando passaram pelas águas do batismo, você diz: eu sou um chamado de Deus? Sim. Você é um chamado de Deus. Mas há uma diferença muito grande em chamado de Deus e escolhido de Deus. Porque existem mais 3 unções. E se você passou pela primeira unção, a unção da chamada, você tem uma boa caminhada até a segunda unção.
A palavra de Deus diz que entre a primeira e segunda há um tempo importante. Exatamente esse tempo que Davi passou. Quando ele foi escolhido, ele tinha 15 anos. E nós lemos agora no capítulo 5 que Davi tinha 30 anos quando aconteceu isso que nós lemos. Durante 15 anos, ele esteve chamado, mas não estava sentado no trono. Ele estava num processo de santificação, de conhecimento, de purificação, e ele esperou esse tempo. Há uma leitura que eu gostaria de fazer com os amados. Isaías 48:10. Se alguém achar, pode ler. Achei primeiro. Assim diz o versículo 10. Eis que te purifiquei, mas não como a prata. Provei-te na fornalha da aflição. Provei-te na fornalha da aflição. Existe uma coisa na nossa vida que chama espírito de resistência. E esse espírito de resistência nos é dado nesse tempo entre a primeira chamada e a segunda chamada. Quando você deseja algo espiritual, você toma uma decisão. Você fica de um lado. Você toma uma posição neste mundo espiritual, que tem dois lados. Ao lado de Deus, ao lado da presença poderosa do Senhor, dos seus anjos, das suas promessas, e ao lado antagônico, adversário, que são espíritos aprisionados, destruidores, e a palavra de Deus diz que esses espíritos vêm para roubar, para mentir e para destruir. É muito mais fácil ficar do outro lado, porque o outro lado não tem nada que possa oprimir enquanto vivemos nessa terra. Destruir, matar. Eles ficam assim tão insensíveis que matam sem sentir absolutamente nada. Fazem mal, odeiam, têm atitudes agressivas. Sequer as suas consciências lhe pesam. O lado maligno é a fluência da carne, é o desejo da carne. É aquela música assim, vida, leva eu. É muito gostoso você entrar num barquinho e dizer assim, barquinho, desça as águas, faça o que quiser, leva-me. Quando você dá uma decisão espiritual, quando você decide pelas coisas de Deus, o profeta Isaías diz, para purificar, eu te purifiquei em aflições. É preciso saber qual é a capacidade que você tem de suportar. Existem mulheres que não querem ter filhos com medo da dor do parto. E elas desejariam muito a maternidade, mas têm muito medo da dor. Quando você decide pelo Senhor, e quando você busca a segunda unção, é preciso que seja medido a sua capacidade de suportar. Milhares e milhares de pessoas são chamadas, mas pouquíssimas pessoas são escolhidas. Porque para ser escolhido precisa de resistência. Quem é mole? Quem é covarde? Quem foge dos problemas? Esses não têm forças
para resistir. E prefere então o conforto aparente, né, da vida. Mal sabem que depois terão aflições maiores. Davi teve resistência forte dos problemas que ele teve com família, com irmãos, com amigos. E ele foi para a segunda missão, porque resistiu. Normalmente, quando somos chamados, ficamos malucos. Algumas pessoas, quando se convertem ao Senhor, ficam malucas. Precisa tolher, porque elas querem fazer tudo. Algumas pessoas, quando você recebe um mínimo de unção, elas ficam doidas. Você precisa controlar. Porque querem fazer tudo na igreja, querem saber tudo o que acontece. Elas querem cantar no coral, querem tocar, aprender, fazer tudo. Tal é o nível de empolgação que fica. Mas quando essas pessoas começam a encontrar as primeiras dificuldades, os primeiros problemas, elas se abatem, elas amolecem e se afastam. Na vida material é assim também. Muitas pessoas querem ser ricas, abençoadas, mas não querem pagar o preço. Uma das profissões que eu acho mais linda é a medicina. Gostaria muito de ter sido médico. Mas quando eu vejo um médico levantando 2 horas da manhã e ficando horas e horas e horas, me lembro de uma cirurgia que fiz, entrei às 7 horas na sala e saí 6 horas da tarde, e disse, esses homens passaram um dia sem comer, sem beber, sem poder sair. Sacrifício. Não há vitória sem sacrifício. A única forma de você ficar rico sem muitos problemas é nascer numa família abastada. E tome cuidado, porque agora, na virada das gerações, normalmente muitos ricos ficam na miséria. Se você quer a bênção de Deus, então aprenda a suportar as aflições e as dificuldades. Ninguém é reconhecido numa empresa, ninguém é reconhecido num estabelecimento qualquer, se ele não tiver desenvolvido a capacidade de resistir. Às vezes eu aconselho alguns dos nossos jovens, entreguei na semana passada, e hoje eu estou desempregado. Por quê? Porque a pessoa me maltratou logo no primeiro dia. Ora por mim, para que eu arrume um novo emprego. Aí nós oramos. Semana seguinte ele vem aqui, dá o testemunho, todos nós batemos palma. Passa 2 meses, como é que está o bom emprego novo? Isso é uma porcaria, já estou há 1 mês desempregado. Por que está desempregado? Porque o chefe era horroroso. O dono da empresa era horroroso, a comida era ruim. E eu tinha que ir de ônibus. E não aguento levantar cedo. Um dia desse disse para o jovem, não vou mais orar por você. Em tudo na vida, queridos, é preciso medir a nossa capacidade de suportar. Não há como você vencer na vida se você não tiver limites extensos para enfrentar as dificuldades. Os casados aqui com mais de 5 anos, 10 anos, sabem que marido que não aguenta o rojão, o pique, o casamento acaba. Mulher que não aguenta o pique, o casamento acaba. Porque casamento não é coisa para covarde. Homem vagabundo nem case. Quem não é chegado a levantar cedo, nem case. Aqueles que não enfrentam um dia com pão duro ou sem o pão, nem case.
que isso é próprio da nossa vida. Subir no ônibus com o dinheiro único da condução. Subir e entrar num armazém com o dinheiro certinho do saquinho de café ou de açúcar. E começar a semana com o dinheirinho certo de terminá-la. Se você não tem capacidade para administrar isso, você não está preparado para viver. E no mundo espiritual, é gostoso nós dizermos, fui chamado, glória a Deus, Ele me chamou. Um profeta me disse, impôs as mãos sobre mim. E eu pergunto, está pronto? Está pronto para ser testado? Está pronto para as aflições, para as dificuldades? Uma mulher gera durante 9 meses aquele ser. E ela tem náuseas, ela tem cólicas, ela tem dores. E quando vai chegando no 7º, no 8º mês, ela já não pode mais deitar. E ela tem que ficar quase sentada. E aquele neném pula lá dentro. E depois de todo esse sacrifício, 9 meses depois, com dores ela gera. Ninguém é mãe sem dores. Ninguém será mãe sem 9 meses, porque ainda não arrumaram um jeito de resolver o problema em 15 dias. Quer a bênção? Aprenda a administrar as dificuldades. Quer a vitória? Aprenda a esperar. E uma coisa que você precisa aprender, que quando o Senhor te chama, Ele está no controle de todas as coisas. O Israel, ele diz, só posso fazer o que Ele mandar, no limite da sua vontade. Deus dá para nossas vidas, mais ou menos. E no caminhar da tua unção, faça a medida que Deus te deu. Na vida material, quando nós queremos ser a mais do que nós podemos ser, somos um fracasso. Cresça na vida material dentro da tua capacidade, dentro daquilo que você pode, dentro daquilo que está ao teu alcance. Não seja mais do que aquilo que você pode ser. Às vezes aqui na igreja nós temos alguns constrangimentos. Levanta alguém que quer cantar e você, canta irmão, canta irmã. E quando ela abre a boca, desafinado, semitonado. E é uma dificuldade de dizer para ela assim, irmã, tá feio. E ela diz, mas eu gosto tanto de cantar. Mas a irmã canta de menos. A irmã precisaria cantar demais, mas esse não é o dom. E a pessoa vai embora, diz, eu vou embora porque eu queria cantar. Mas esse não era o dom dela. Deus, quando te chama, ela te dá uma medida. Ande na medida que Deus te deu. E na vida também. Ande na medida que Deus te deu. Se Deus te deu prosperidade, sabedoria e tudo vai bem, amém, ande nela. Se de Deus não te deu tanto, espere. Ele poderá te dar, aumentar, mas dê tempo. Não queira fazer algo em 15 dias, que só é feito em 9 meses. Davi recebeu então a segunda unção. E essa segunda unção foi uma bênção depois da espera. Ele desenvolveu o espírito de resistência. Então ele pôde receber, você pode ler 2 Samuel 2,4. Ele recebe a segunda unção, que é a unção do reino. Mas se você ler o texto, você vai ver que ele recebe apenas o reino de Judá.
Israel era o reino do norte e o reino do sul. E a palavra de Deus diz que ele foi rei somente no reino do sul. Deus vai dando para você por parte. Não queira tudo de uma vez. Não exija tudo de uma vez só. Deus vai colocando você de parte em parte, de tempo em tempo, a bênção sobre a sua vida. Depois da segunda unção, ele recebeu de Deus o trono só de Judá. Fica aqui com um pouquinho. Quando você quer muito, você não tem nada. Quando você quer muito de uma vez, você não vai a lugar nenhum. Aprenda a ter uma coisa por vez. Aprenda a subir uma escada degrau por degrau. Alguns de vocês já tiveram pressa. E todos que tiveram pressa tropeçaram e caíram. E às vezes quando tropeçamos e caímos, é mais difícil subir a escada de novo. Alguns de vocês estão precisando começar novamente, porque se apressaram. A terceira unção de Davi foi essa que nós lemos, do capítulo 5, versículo 1. Quando depois de ter sido rei de Judá, ele passou a ser, por 40 anos, rei de todo Israel. Mas quando ele passou a ser rei de todo Israel, Israel já estava unida, já estavam juntos. E eles puderam dizer assim: somos ossos dos mesmos ossos. E somos partes do mesmo povo. A tua unção será completa quando a tua família estiver unida, quando o teu povo estiver junto, quando todas as coisas estiverem colocadas. Quando a tua casa está dividida porque falta unção. Quando a tua casa está pela metade é porque ainda falta unção. Espere em Deus que esta unção completa, a terceira unção, se realize na sua vida. Você diz: é impossível, Deus, que a minha casa se una. Você diz: é impossível, Deus, que esta igreja se una. Não é impossível. Na terceira unção, ela será unida. A igreja da Lapa nós temos que caminhar muito ainda, porque aqui ainda nós dividimos muito. Nós dividimos. Essa igreja será muito abençoada quando todos nós estivermos na mesma direção. Essa igreja será uma grande bênção quando todos nós estivermos desejando a mesma coisa. Esta igreja será uma grande bênção quando aqui não houver nenhuma estrela, todos abençoados de Deus. Enquanto tiver aqui alguém querendo brilhar, alguém querendo destacar, alguém querendo fazer algo isoladamente, individualmente, a igreja não será abençoada. Nós não podemos dizer assim: reina sobre nós, porque nós somos um só povo. Queridos, nós precisamos das três unções: a unção da chamada, da consolidação, da aflição, da luta, do tempo, e da unção completa sobre nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, eu ministro sobre vocês hoje a bênção da unidade sobre esta igreja. Eu ministro sobre a tua casa a bênção da união sobre os vossos filhos, sobre os vossos casamentos. Eu ministro agora a bênção do Deus Todo-Poderoso, trazendo ao seu coração uma porção enorme de alegria.
Eu repreendo todo espírito de tristeza. Eu repreendo todo espírito de amargura. Eu repreendo todo aquele que está desanimado, abatido, aquele que está no meio do caminho, desistindo, porque está incomodado com as lutas. O Espírito de Deus diz: eu te abençoarei nas vossas lutas e te purificarei no meio delas. Eu trarei alegria apesar de toda a vossa força e do vosso trabalho. Você será abençoado enquanto luta. Você será abençoado enquanto busca. Você será abençoado enquanto espera. Sobre você está a chamada de Deus. E você não é só chamado, você é escolhido, porque você suporta, porque você pode suportar. Oh Deus, sobre esse povo, não haja ninguém desanimado, Deus. Não haja ninguém desesperado, Senhor. Não haja ninguém, Senhor, jogando fora o seu chamado, porque não suporta as aflições. Deus possa dar equilíbrio a você. Não seja um maluco querendo fazer tudo. Faça passo a passo, como diz o espanhol, de passito a passito. Uma coisa por vez, com calma, e Deus estará te abençoando. Você quer vitória na família? Faça uma coisa por vez. Você quer vitória na empresa? Faça uma coisa por vez. Ninguém pula de soldado a general. Primeiro você vai ser cabo, sargento, tenente, capitão, major, coronel, general. Uma por vez. Uma por vez. Se você tem filhos jovens, pequenos, deixa eles ser pequenos. Não queira que a tua filhinha de 12 anos tenha 20. Deixa ela viver os 13, os 14, os 15. Aprenda a fazer uma coisa por vez. Seja moderado nos seus passos, nas suas decisões. Você quer muito, mas não espera. Você quer rápido, mas não tem a capacidade de digerir vez por vez. Come quente, porque toma rápido. Come cru, porque não espera. Você anda muito apressado. A mensagem desta noite para você diz assim: uma coisa por vez. Uma coisa por vez. Uma coisa por vez. Você quer que alguém na tua família mude? Então vai de passo em passo. E ela vai mudando. Ninguém muda da noite para o dia. Ninguém muda assim. De vez por vez. Digam comigo. De vez por vez. De vez por vez. De vez por vez. Quantas glórias eu posso ouvir? Glória a Deus. Você precisa colocar em prática isso. Que as coisas podem mudar se você começar certo, se você agir certo. Sabe, caminhe nessa direção. Caminhe dessa forma. Conserte as coisas assim,
você será um vencedor, você será um abençoado. Você diz assim, mas eu sou velho, já tenho mais de 50, 40, 30, estou com pressa. Com pressa, come cru. Com pressa, casa com porcaria. Com pressa, compra casa que não vai servir. Com pressa, compra um carro que não vai andar. Com pressa, sempre digo para meus irmãos aqui, pastor, o negócio lá não deu certo. Amém. Ótimo, porque não era. Amém. Pastor, o emprego lá não deu certo. Amém, porque não era porcaria. Não fiquem assustados. Não fiquem assustados. Deus faz no seu tempo melhor. Quando o neném vai nascer, é preciso que ele esteja pronto. Se você apressar que o neném nasça, ele nasce sem um pulmão, ele nasce sem um órgão qualquer. O médico, às vezes, aborta o nascimento ali, ele segura um pouco para que o neném possa, uma semana depois, um mês depois, quem sabe, nascer bem. Sabe, você tem algumas coisas nessa semana que você ia fazer e o Espírito de Deus diz, não faça essa semana, espere. Havia alguma coisa que você ia tomar providências essa semana e o Espírito de Deus diz assim, não tome, espere, tenho algo melhor para você. Iam colocar numa folha em branco para você assinar essa semana dizendo, é assim mesmo, não é assim mesmo. Não assine. Você tinha que dar uma resposta. Estava pronto para responder. Ela diz, estou pronto para responder. E o Espírito de Deus diz assim, não está pronto para responder. Espere. Vocês têm fé para entender a palavra de Deus? O Espírito de Deus está sobre nós. Nós não somos uma religião, nem uma denominação, e nem é este um homem divino. Sou apenas uma voz, só, sem outro nenhum mérito, só uma voz. Mas eu espero que o coração de vocês esteja recebendo de Deus esse recado. Chamados vocês são todos, escolhidos eu quero que sejam todos. Mas para ser escolhidos tem que aguentar. Você aguenta, querido? Quanto tempo você já tem lutado? 2 anos, 3 anos, 5 anos? Aguenta mais um pouco? Você é escolhido de Deus. Coloca a mão no irmão do lado e diz assim, aguenta um pouco, irmão. Isso. Coloca a mão no irmão do outro lado aí e diz assim, espera um pouco, irmão. Diz para o irmãozinho do lado, por enquanto Deus deu só um pouquinho para você. Deus só deu Judá para você. Uma irmã ganhou uma casa abençoada. Quando chegou na casa, ela falou assim, Deus, só isso? Deus vai te dar muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. Fiquei muito triste essa semana porque estávamos tentando abençoar a vida de um irmão que nos procurou pedindo trabalho. E ele arrumou o trabalho. Ele está seguramente há uns 4 ou 5 anos desempregado. Aí ele arrumou um trabalho de R$ 1.200 por mês. E ele ligou para mim, mandou um e-mail para mim e disse, pastor, com muita tristeza no coração, estou dizendo que não posso aceitar esse trabalho, porque é muito pouco. Eu nunca ganhei tão pouco dinheiro assim.
Eu disse amém. Como abençoar uma vida assim? Você conhece alguma forma de abençoar assim? Sabe, Deus está te dando Judá agora, um pouquinho, mas Ele vai te dar Israel. Ele está te dando um cargo pequeno na tua empresa, mas Ele vai te dar um maior. Você vai sentar no trono. Aquelas pessoas que hoje puxam o teu tapete, são aqueles que vão desenrolar o tapete para você passar. Você pode dizer amém? Amém. Mas diga assim, eu preciso aprender a esperar. E subir um passinho de cada vez. A bênção de Deus seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Abençoa quem está do teu lado aí. A bênção de Deus.